Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nesse vídeo eu vou dar continuidade aos aspectos econômicos do continente europeu, só que agora falando sobre o setor terciário, tá? A gente já teve uma videoaula no qual eu falei um pouco mais sobre os outros setores da economia, só para relembrar um pouquinho, né? Falei do setor primário, do setor secundário. Setor primário diretamente relacionado à extração de matéria-prima. Setor secundário são as indústrias. Agora o setor terciário é o setor de prestação de serviços, né? Instituições financeiras, o comércio. Então, existe uma interdependência entre esses três setores. Vimos que no caso da Europa existe um potencial muito produtivo no setor primário, o setor secundário ele é muito tecnológico, existe uma substituição da mão de obra por máquinas, tá? E agora a gente vai ver o setor terciário que abraça, né, que consegue, que vai absorver, tá? A maior parcela da população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão em idade para realizar atividades remuneradas, né? É aquela porção da população que está trabalhando, que está movimentando a economia. Então vamos lá. Bom, primeiro, né, entender, como havia mencionado para vocês, o que é esse setor terciário. Então, é o setor de prestação de serviços, instituições financeiras, turismo, entretenimento, hospitais, restaurantes, as atividades comerciais. E, gente, aqui vai entrar, quando a gente fala, por exemplo, prestação de serviço, vai entrar diversas coisas. Restaurantes, eu tô mencionando ali, né? Restaurantes, centros de estética, beleza, pet, serviço de limpeza, né? De residência, limpeza de carro, gente, tudo, tá? Tudo relacionado à questão de serviços, a gente identifica no setor terciário. E como, né, o setor de serviços ele cada vez cresce mais, então ele cada vez mais absorve mão de obra. Porque, por exemplo, abro um centro de beleza, tá? Centro de estética. Aí, nesse meu centro de estética, nesse meu centro de beleza, eu começo com uma designer de unhas, aí eu coloco uma designer de sobrancelha, coloco uma esteticista, coloco uma podóloga e beleza. Só que a demanda, né, a quantidade de pessoas procurando esse tipo de serviço vai aumentar. Eu não vou poder ficar apenas com se o meu negócio, né, estiver aumentando, eu não vou ficar apenas com uma profissional de cada área. Então, eu vou necessitar de mais pessoas, né? Existem muitas empresas de serviço de doméstica, né? E em alguns países europeus, bem diferente do que acontece aqui no Brasil, a remuneração ela é muito mais significativa. Então, também a empresa ela vai captar, né? Vai captar, né? Vamos usar essa palavra, agora uma falta de palavra melhor, mas vai captar essa população. Hospitais, hoje a gente sabe que não em função da pandemia, mas em aspectos gerais, né? O turismo, ele é muito grande na Europa. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a Europa, não sei se é o caso de vocês, mas existem lugares maravilhosos. E o turista, ele vai ficar num hotel, né? Ele vai precisar de uma moradia, ele vai comer em algum lugar. Então, no hotel precisa de funcionários. Nos restaurantes precisa de funcionário. Ele vai se locomover de um lado para o outro. No caso da Europa, a gente vai ver até no final dessa aula
que o setor de transporte, esse transporte público, ele tem um papel muito significativo na questão do turismo, né? Que, vou para Paris, né? Quero conhecer a Torre Eiffel. E do hotel onde eu tô até a Torre Eiffel, eu vou pegar, sei lá, gente, não sei, tô dando exemplo, tá? Vou pegar um metrô. Eu preciso de um transporte eficaz para não ficar horas a fio dentro do transporte, para eu chegar com o mínimo de conforto, de qualidade. Então, isso não vou falar agora não, que a gente vai falar no finalzinho da aula. Mas a questão do turismo, né, emprega diversos outros setores. Então, né, já entendemos aqui, vamos começar, a gente já começa pelo turismo mesmo, porque o turismo, ele é uma das principais fontes, né, é uma das não, como eu botei, como tá no livro, eu coloquei aqui no slide, é uma importantíssima fonte de renda para a Europa, tá? Porque o turista, quando ele chega lá, né, ele simplesmente não vai. Pronto, foi, acabou. Não, ele vai ficar em algum lugar, ele vai comer em algum lugar, ele vai visitar alguma atração, ele quer, sei lá, ele quer ir a tô dando exemplos, tá, gente? Quer ir a um cinema, quer ir a um museu, quer assistir uma apresentação artística, ele precisa se locomover de um lugar para o outro. Então, olha quantos serviços, olha quantas atividades estão no entorno do turista, tá? O turista, ele vai comer, precisa de um restaurante, ele vai dormir em algum lugar, precisa de uma pousada, de um hotel. Ele quer fazer, né, alguma coisa, quer fazer uma unha, quer fazer o cabelo, quer comprar uma roupa. Então, existem diversas atividades que estão por volta do turismo. Então, o turismo, ele vai movimentar uma renda extremamente significativa, tá? O livro, ele traz alguns dados que, por exemplo, em 2017, o turismo, ele vai movimentar tanto direta quanto indiretamente cerca de 10% do PIB dos países da União Europeia. Gente, isso é muita coisa, tá? Agora, sim, a gente sabe, estamos em período de pandemia, então você viajar, né, obviamente não é a opção, mas pensa além, né, dos problemas em si, né, locais que a pandemia está trazendo, mesmo a gente sabendo que ela é em escala mundial, mas os danos locais, percebam o tamanho que isso gera em relação além do turismo, né? Porque já tem problema interno, conseguir vacina, abrir hospital, atender a população. E você ainda está deixando de ganhar dinheiro porque não pode ter o turismo. Então, isso aí aperta ainda mais no bolso, tá? O continente europeu, né, ele continua sendo um dos principais destinos turísticos do mundo, tá? Isso vai corresponder a cerca de 42% das viagens realizadas, quando a gente tem essa ideia, né, a partir do Parlamento Europeu. Existem alguns países que apresentam, né, que são mais atrativos turisticamente. Vou mencionar alguns aqui um pouquinho para frente, né? França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Grécia. E assim, quando a gente fala de turismo, é importante, né, frisar que, gente, existem diversos tipos de turismo, tá? Tem o turismo, tô dando aqui alguns exemplos, tá? Tem gente que vai fazer turismo gastronômico. É o turismo que a pessoa vai para conhecer diversos sabores, diversos pratos, diversas comidas, culinária, tá? Tem gente que vai, por exemplo, para culinária. Tem o turismo gastronômico, né? Tem o turismo histórico, a pessoa que quer conhecer pontos históricos, quer conhecer marcos, né, daquele país. Tem o turismo religioso. Isso não só na Europa, tô falando em caráter mundial, tá? Brasil, a gente pode pegar assim o Brasil como exemplo, tá? Entre aspas, tá? Vamos colocar assim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
tem um turismo mais natural, né? Porque às vezes as pessoas vão para conhecer as praias, para ir a algum ponto assim, vai no Cristo, tem um apelo assim, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que vão para... Ai, meu Deus, agora fugiu aqui. Tem muita viagem para Aparecida do Norte, né? É um tipo de turismo religioso. Tem pessoas que vão para diversas, né? Agora só me veio a mente Aparecida do Norte. Mas existem outras cidades, né? Outras regiões no Brasil também relacionadas a isso. Tem gente que faz, tem o turismo histórico, né? Tem o turismo religioso, tem o turismo de aventura, que a pessoa quer ir para ficar subindo e descendo montanha, né? Para quem, por exemplo, quer escalar o Himalaia, né? Tô dando exemplo, tá? A gente não tô falando assim, quero escalar os Alpes suíços. Turismo de aventura. Existem diversos tipos de turismo e esse, obviamente, essa diversidade, né? Ela vai movimentar muita coisa. Aqui, né? Vou falar um pouquinho dos países que eu havia mencionado. França, né? A França é um dos roteiros principais em aspecto de turismo. Aí o Rio Sena, né? Aí pontos, tá? Castelo de Versalhes, Arco do Triunfo. Se a gente for analisar, por exemplo, aqui, né? Se eu voltar aqui, o Castelo de Versalhes tem um aspecto paisagístico, tem um aspecto histórico. O Arco do Triunfo é um dos principais pontos históricos do território, né? Tem literalmente um aspecto histórico, porque é um marco da época de Napoleão. Napoleão, ele... cada batalha, né, que ele vencia, ele criava um monumento, né? Porque quando você cria esses monumentos, dá aquela ideia que você vai embora, né, se você morrer, mas a sua obra ficou ali, tá? Trazendo assim para uma realidade muito próxima da gente. Porque político adora construir, fazer obra, né? Porque político adora fazer obra. Porque fica marcado, político tal que fez a obra tal. Por essa lógica, né, Napoleão não era diferente. Ele criou diversos marcos. Essa aí é a questão, o Arco do Triunfo é um deles, porque agora vai me falhar a memória qual foi a batalha específica, tá? Mas teve uma batalha específica no qual ele fez o Arco do Triunfo, né? Quando Hitler invadiu o território, ele tirou uma foto embaixo do Arco do Triunfo, né? Porque tem esse aspecto histórico muito forte, tá? O Recife, obviamente, né? Ponto turístico internacionalmente conhecido. Espanha, o mar da Espanha, né? De uma paisagem, né, magnífica. Aí alguns pontos. Um ponto religioso, né? Catedral de Santiago de Compostela. Se não me falha a memória, né? Eu acho que tem... Não era... Não sei se são cinza de monges. Tem algum aspecto assim, religioso na Capela de Santiago de Compostela. Eu até tinha... Deixa eu ver se eu consigo botar a imagem aqui para vocês. Que tinha assim, uma característica assim, muito, muito interessante da questão do... Tem as curiosidades do caminho de Santiago, né? Que aí tem um aspecto turístico, tem um aspecto religioso também muito forte. Porque eu tô tentando achar aqui a imagem para espelhar para vocês, mas não tá aparecendo aqui, né? Mas enfim, que é para vocês terem noção que ele tem, né, esse apego mais religioso, tá? Palácio Real de Madrid, né? Marca de aspectos políticos. Itália, né? Coliseu, historicamente conhecido também. Pisa, né? A torrezinha inclinadinha.
Veneza. Gente, aqui eu tô dando assim alguns exemplos para vocês o que atrai o turista, né? Às vezes o turista vai para conhecer esses pontos. Ou ele vai por um turismo religioso, ou vai por um turismo gastronômico, existem diversos tipos de turismo. Agora que também me falha a memória, eu tinha separado, mas eu não sei se eu vou conseguir espelhar aqui para vocês, mas eu tinha separado os diferentes tipos, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Os diferentes tipos de turismo pra gente entender, né? Porque às vezes fala assim, tem gente que vai turismo tem turismo rural, isso aí que eu tô tentando lembrar. Tem o turismo rural, as pessoas que querem, né, sair dessa lógica de cidade, de urbanização, querem uma área assim mais tranquila, né? Então existem diferentes tipos de turismo, enfim, tá? Bom, depois de Veneza, a Ilha de Capri é um cenário, né, assim, paradisíaco, né? Tem tanta gente que vai fazer ecoturismo, tem o turismo de sol e praia, que as pessoas vão exatamente para isso. Tem turismo de saúde, agora tá me vendo a memória. Tem o turismo de saúde, porque as pessoas vão para cuidar do corpo, para cuidar da alma. Então, um pouquinho mais para frente, vou passando na Inglaterra, tem as casas de banho, né? Que é o turismo de saúde, a lógica, né? Era turismo de saúde. Tem gente que vai fazer turismo de negócios, turismo de eventos, enfim, né? Existe essa variedade, né? Na Alemanha, né? Marco da Alemanha, tem turismo histórico, né? Pode ser histórico, cultural, né? Aí vai dar assim no mesmo, porque assim, o turismo cultural ele vai abarcar, né? Museu, galeria de arte, sítio arqueológico, pessoas que são interessadas, né, na experiência, na vivência da vida de pessoas em determinado lugar. E, obviamente, né, o campo de concentração nazista, ele tem esse significado, né? Eu, por exemplo, não me interessaria, né, para ir somente para ir ao campo de concentração, né? Mas tem gente que gosta. E a gente dá dinheiro hoje, trazendo isso para uma lógica anterior à pandemia, né? Dá dinheiro, tem muita gente que gosta de ver esses aspectos e tal, né? Reino Unido, tá? Essa aí é a casa de banho. A casa de banho, ela virou patrimônio, né? Patrimônio culto. Agora eu não lembro se ele é patrimônio material e imaterial ou se é patrimônio cultural e material. Me falhou a memória agora. Mas a casa de banho, ela foi considerada um patrimônio pela Unesco. A casa de banho, ela tem essa origem, né? Que os romanos tinham a lógica que existiam diferentes tipos de banho. Tem um banho com uma temperatura mais quente, um banho com uma temperatura intermediária e um banho com uma temperatura mais fria. Então, eles acreditavam que isso fazia com que se revitalizasse a energia, tirasse impureza do corpo, essas coisas, sabe? Não, aí tô dando um exemplo, mas existem regiões, por exemplo, né, próximas a geysers, que existem casos de banho com essas águas aquecidas pelo interior da terra. Isso aí é comum em outras regiões também, tá? Mas aí tem gente que vai para esse tipo de turismo, né? Agora, depois que ela foi tombada, eu não sei se ainda pode tomar banho, tá? Eu não sei. Eu acredito que possa. Eu realmente não vou falar aqui para não falar besteira, tá? O que eu sei com certeza é isso, que se tornou, né, um patrimônio pela Unesco. Oxford, né? Universidade de Oxford, ponto de ciência, tecnologia, uma das universidades, né, de maior expressão em aspecto mundial,
tá? Turismo ultramente cultural, conhecer o Museu dos Beatles. Aqui tá falando um pouquinho de Grécia, né? Atenas e Paternon. Não, aí fechou. Mas aqui é só para vocês terem, né? Eu coloquei essas imagens para vocês identificarem, né? Que tem essas rotas. Ah, professora, as pessoas vão para só para ir para esses lugares? Não. Tô dando exemplo, tá? Tem gente que, por exemplo, aqui eu não botei, mas vai para a Rússia, né? Existem pessoas que querem conhecer o gelo russo, né? Querem para lá no período de inverno, presenciar temperaturas baixíssimas, né? Na porção, obviamente, europeia da Rússia, né? E a pessoa vai fazer, né, esse turismo de construção históricas, turismo de museu. Tem gente na Europa, ela tem uma herança, né, cultural muito forte sobre esse aspecto de museu, de exposições de arte, né? Milão, capital da moda. Então, existem diversos outros... Ui, meu pé. Existem diversos outros países, né, dentro do continente europeu que também vão atrair pessoas, tá? Itália tem a gastronomia, o turismo gastronômico muito forte. Portugal tem Grécia, a área do Mediterrâneo, né? Nessa questão de aspecto gastronômico, ela também tem o seu papel muito significativo, tá? Dito isso, aí como eu havia mencionado, a gente está chegando no final da nossa aula, falar um pouco sobre a questão do sistema de transporte, tá? Se o turismo é uma fonte de renda, né? É a atividade que vai movimentar bastante essa economia, o turista, ele precisa, não só o turista, tá? Tô botando turista por causa da atividade econômica, mas a sociedade em geral, né? A população dessas regiões, precisa de um sistema eficaz de transporte. Então, o governo europeu, né, os governos europeus, eles vão investir bastante no sistema de transportes e a Europa vai apresentar uma rede de transportes muito diversificada, tá? A porção centro-ocidental tem a rede mais densa do planeta, então eu tô falando de aeroporto, rodovia, porto, ferrovia. Se a gente for trazer, né, um pouquinho assim, fazendo a comparação da Europa com a América, né, especificamente a Europa com o Brasil, tá? Por aspectos de escolhas políticas iniciais, o Brasil, a gente tem muitas rodovias, né? Nossa matriz de transporte, ela é muito focada no sistema rodoviário. E os outros sistemas a gente encontra inúmeras deficiências. No caso do sistema de transporte europeu, eles tiveram, né, um desenvolvimento, deram uma importância, né, muito significativa para essa região, né? Essa condição, né, obviamente, vai facilitar não somente a circulação de pessoas, como circulação de mercadorias. Primeiro eu falei um aspecto de turismo, agora pense em um aspecto mesmo do dia a dia, tá? Lembra que eu mencionei lá a Europa, primeira Revolução Industrial, transformação da matéria-prima por meio de máquina em produto que vai ser comercializável? Esse produto precisa chegar na mão do consumidor final, né? Se eu tenho um sistema de transporte ineficaz, isso vai me gerar prejuízo. Então, além de transporte de pessoas, o transporte de mercadorias também precisa ser eficiente, tá? E aí, gente, uma coisa leva a outra, né? A partir do momento que eu tenho um transporte eficiente, eu preciso de alguém para comandar isso. Então, olha o número expressivo de postos de trabalho desses países, né, em relação ao sistema de transporte. Porque tem a manutenção do sistema de transporte, tem quem vai, né, propriamente lá comandar, tem diversos postos
que estão em torno dos sistemas de transporte. Então, aí é emprego sendo gerado também, tá? Algumas características. No caso, tem o transporte marítimo, ele vai ser extremamente utilizado para escoar mercadoria, né? Lembra quando a gente teve a aula falando sobre aspectos hidrográficos da Europa? Rio Sena, Rio Reno, Rio Ru, Rio Ló, Rio Tâmisa, o papel de navegação, né, o papel de transporte que esses rios possuem, né? Também, obviamente, vai ter locomoção de pessoas, sem sombra de dúvida, mas é importante a gente destacar isso. Transporte aéreo, ele vai ser muito utilizado mesmo. Existem inúmeras quantidades de rotas e voos para diversos destinos dentro do continente europeu. Aí, pontos positivos e pontos negativos, né? Essa questão, essas diversas rotas, esses diversos voos, gera uma concorrência, né, entre as empresas para quem vai oferecer o serviço mais barato, quem vai oferecer a questão do serviço de qualidade, assegurar, né, as condições próprias para oferecer um serviço bom no sistema aéreo, que é extremamente importante, né? Isso conta bastante. E aí chega num ponto que eu queria mencionar, que olha só, se a gente está falando de automóvel precisa de combustível. E a maior parte dos combustíveis, né, são combustíveis fósseis, originados do petróleo, originados do gás natural, e obviamente eles vão impactar a atmosfera. Queima de combustível fóssil gera gases poluentes na atmosfera. E então pensa no nível de poluição. Um ponto, né, extremamente positivo nessa questão do sistema de transporte europeu é pensar em tecnologias ecológicas para o sistema de transporte diminuir a poluição do meio ambiente e, consequentemente, diminuir, por exemplo, o gasto de petróleo, tá? Aí, para isso, né, para a gente fechar, e não, aqui tá falando sobre o comércio exterior, ainda tem essa parte. Gente, bicicleta, tá? Bicicleta cada vez mais está sendo utilizada na Europa como meio de transporte. Bicicleta não é poluente, bicicleta não gera engarrafamento, bicicleta é sustentável, né? Porque assim, pensa, diversas pessoas têm automóvel. Se tem apenas um indivíduo em cada automóvel, imagina o engarrafamento que se gera, né? E ninguém gosta de engarrafamento, né? Eu praticamente odeio. E aí sim, a última parte é em relação ao comércio exterior, né? Desde quando eu falei lá no setor primário, em relação ao fato da Europa, né, importar muitos produtos agrícolas, tá? A Europa também exporta, ela também vende produtos manufaturados, navio, calçado, produto químico. Então ela vai apresentar uma expressiva relação nas transições econômicas, né? A Europa Ocidental vai apresentar um volume maior do que a Oriental, mas a gente vai identificar esse volume expressivo de transações, tá bem? Galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!